Sejam muito bem-vindos ao nosso Cibcast, A Mesa com Daniela Bacelar. E hoje eu estou com um convidado muitíssimo especial. Vocês vão entender porque eu estou falando muitíssimo especial. Dr. Danilo Calmon, ele que é especialista em microfisioterapia. E ele que vem aí salvando a minha vida, não só a mim, como todos os pacientes dele, que ele tem uma agenda lotada. Já estou dizendo logo no início do nosso vídeo, porque você já prepara, já coloca aí nos comentários, se vocês realmente se interessarem a estar juntamente com o Dr. Danilo Calmon na clínica dele, que é o Home Calme. Olha, pedir ajuda aos universitários. Então, hoje, estou aqui à mesa com o Dr. Danilo Calmon, ele que já vem a me auxiliando aí com essa técnica, que vem fazendo diferença realmente na minha vida pessoal e profissional, já tinha, eu acho que uns 6 meses. Então, quando eu entendo que um profissional realmente faz sentido ele sentar à minha mesa e que também a gente está propagando essa técnica para ajudar vocês que têm alguns desafios, né? Que eu entendo que isso é um desafio, mas que com certeza o Dr. Danilo Calmon pode resolver. Então, seja muito bem-vindo hoje aqui sentado à mesa com Daniela Bacelar. E antes de iniciarmos esse bate-papo, eu gostaria de saber quem é Dr. Danilo Calmon, você contando um pouquinho da sua jornada. Boa noite, pessoal. Então, assim, é uma honra estar aqui, Dani, com você. Muito obrigado pelo convite. Sei que não é qualquer pessoa que pode estar aqui nessa mesa, compartilhando esse conteúdo. Então, muito obrigado pelo convite. Danilo é um fisioterapeuta que já atua há 17 anos no mercado, com mestrado, professor universitário, é especialista na tecnoterapia manual, com algumas formações, dentre elas a microfisioterapia, a terapia manual evolutiva, que a gente vai explicar aqui um pouquinho o que é, e atuo basicamente na área da ortopedia, dentro da fisioterapia, com foco principalmente no tratamento de coluna, dor de cabeça, né, DTM, faço parte também de um grupo de pesquisa do UPS, aí, de crânio e cabeça da Universidade Federal, e é isso. Sou o Danilo, fisioterapeuta, empresário lá, fisioterapeuta, diretor da clínica da Home Calm, professor. Faço algumas formações também, dou alguns cursos, mas na maior parte do tempo estou atendendo e ajudando pessoas com a fisioterapia. Então, já vou falar para vocês ficarem conosco, porque com certeza vocês vão trazer aí, vão ouvir o Danilo trazer uma forma diferenciada de cuidar do seu corpo e da sua mente. Então, Danilo, sei que você já tem essa formação em microfisioterapia, que na verdade é a terapia manual evolutiva. E ambas ajudam na saúde emocional. Como funcionam essas técnicas e qual a diferença entre elas? Vamos lá, gente. Isso aqui é bom não só para todos os fisioterapeutas, essa informação, mas inclusive para paciente, né? A microfisioterapia, ela é uma técnica já muito antiga, tem mais de 40 anos já desenvolvida. Ela foi desenvolvida por 2 franceses, fisioterapeutas, que é o Benini e o Daniel Grosjean. E eles desenvolveram a microfisioterapia durante muito tempo. Ao vir para o Brasil, essa técnica, essa formação, ela veio através da escola do Afonso Salgado, lá em torno de 2004. E os dois ensinavam a técnica. E até 2015, o Daniel Grosjean ele veio desenvolvendo módulos, atualizações para a microfisioterapia. Depois de 2015, só o Benini continuou a desenvolver esses módulos. E aí na microfisioterapia nós temos essa formação que ela começa desde uma formação básica, intermediária e avançada, os módulos mais avançados. E os módulos que o Benini continuou a desenvolver, nós chamávamos de microfisioterapia evolutiva. Só que aí chegou um momento que esses fisioterapeutas eles se separaram, né? Então, o Daniel Grosjean ele continuou com a patente da microfisioterapia e o Benini continuou a desenvolver novos módulos e passou a chamar isso de terapia manual evolutiva. Então, vamos deixar isso claro, assim, porque as pessoas às vezes perguntam, são técnicas muito diferentes. Eu vou dizer que não, sai do mesmo pote, sai da mesma fonte, né? Isso é o mesmo criador. Só que o Benini, ao se
né, separado, Daniel Grosjean, ele se juntou com a filha dele, com mais 2 outros professores, que é o casal Vodox, e aí passou a desenvolver esses novos módulos. Então, aquilo que era uma microfisioterapia evolutiva passou a ser chamado de terapia manual evolutiva, com mais módulos, com mais páginas. E eu, como fisioterapeuta, que sou apaixonado por essa técnica, então fiz todas essas formações e acabo atuando muito mais hoje com a terapia manual evolutiva, por esses módulos mais novos aí que o Benini ele acabou desenvolvendo. Super entendido e parabéns, inclusive, por você trazer essa explicação e honrando, né? Então, é um dos meus valores, a gente honrar as pessoas, e você fez isso de uma forma bem elegante, contando um pouquinho da história, e isso me alegra muito, por isso mesmo você está sentada aqui à mesa com Daniela Bacelar. Mas quando você mencionou que existem vários módulos, como fisioterapeuta, né, já estou até colocando aqui algo que é uma dúvida minha, você falou que são vários módulos. O fisioterapeuta já pode começar a atender a partir de qual módulo? Bom, essa aqui é uma excelente pergunta, Dani. Primeiro porque, assim, essa é uma técnica, pessoal, exclusiva para fisioterapeutas. O médico veterinário também pode atuar, porque o módulo básico, a gente chama, são os primeiros módulos. A gente consegue também aplicar em animais, então aí é permitido ao médico veterinário estar atuando. E depois disso é uma técnica exclusiva do fisioterapeuta. Então, a partir da formação básica em micro, então vou dizer assim, vou separar aqui agora em 2 formações. Porque você tem a microfisioterapia, onde você tem uma formação básica, que são os primeiros módulos onde o profissional já consegue atender. E depois você tem o módulo intermediário, que é do P3 ao P6, depois os avançados, que é o P7 ao P8 e P9, assim que é dividido. Mas desde a primeira formação ali, que é o ABC, do NP1 até o NP2, para o profissional já consegue fazer os atendimentos, já consegue ter alguns resultados. E você agora também tem uma outra formação, que é a terapia manual evolutiva. Então, a terapia manual evolutiva já é formada pela escola do Adriano, que é um grande amigo, então, divulgar aqui um pouco ele também. Hoje ele é a pessoa responsável no Brasil pela formação da terapia manual evolutiva. E hoje a terapia manual evolutiva ela também é dividida em módulos, né? São em 4 módulos, que é do primeiro módulo ao 4º módulo. O primeiro e o segundo módulo já permite que a pessoa também ela comece a atender na terapia manual evolutiva. E a terapia manual evolutiva ela tem uma formação mais rápida do que a da microfisioterapia, porque ela se forma em 4 módulos, enquanto a microfisioterapia ela vai ter aí 9 módulos. Então, vamos dizer que o atendimento ele já pode ser iniciado com a formação básica, né? Temos 2 escolas hoje que formam os profissionais. E vou dizer assim, Danilo, qual é melhor, o que é bom? Tudo é bom. Todas as 2 você vai conseguir bons resultados, porque eu atuo com as 2 e recomendo muito as 2, sendo que atualmente atuo mais com a terapia manual evolutiva. TME. Falando nisso, né, quais são os tipos de problemas de saúde ou condições a TME pode tratar? Isso eu vou falar até com muito cuidado quanto a isso, porque quando a gente fala assim, é bom para tudo, o pessoal já começa, tudo que é bom para tudo não é bom para nada, né? Olha, eu já ia falar isso, né? Mas eu costumo dizer que se você consegue entender que o seu sintoma, seja lá o que for, uma dermatite, uma dor muscular, ela tem uma influência, ela piora, principalmente por uma questão psicossomática. É uma questão psicossomática, Danilo. É um hiperestresse, um problema emocional. E vou dizer, um hiperestresse que nada mais é uma situação de vida que acontece e que você muda a sua forma de agir, por medos, impotências, capacidades. E se você vê que isso influencia nos seus sintomas, sim, a TME ela é indicada para você. Olha só, né? Então, eu vou falar, eu já disse a você que eu sou refém de Danilo. Refém, gente, porque eu realmente me sinto muito bem em estar na maca com Danilo. Aqui ele está à mesa com Daniela Bacelar. E lá eu estou à maca com o doutor Danilo. Então, lá ele vem fazendo esse trabalho realmente muito bom. A parte de
emocional, a parte também patológica, né? Porque vocês sabem que eu já sozinha, eu tenho realmente desafios na coluna, então eu tenho a coluna C3 e vai, e ele está aí me auxiliando e fazendo com que eu tenha uma qualidade de vida, não só na parte, como eu já falei, mas também na parte emocional, porque muitas dores, inclusive na coluna ou no joelho, qualquer ela que seja, como o doutor Danilo já falou, ele muitas vezes também vai da parte emocional. Então, a gente falando sobre essas dores que desequilibram o corpo, né, através dessas origens, como a gente identifica aí nessa microfisioterapia / TME? Vamos lá. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque o paciente, quando chega para mim, que ele começa a ver eu alisando ele, como se fosse a Lisa, mas não é a Lisa, pessoal. Vou explicar o que é. E daqui a pouco começa a falar um monte de coisa da vida dele. Cara, esse cara não tá sozinho, né? Tem alguém aqui com ele, tem alguma coisa relacionada à espiritualidade. Uma entidade. Vamos lá, pessoal. Primeiro, não tem nada a ver com religião. Se vocês tiveram essa percepção, quem foi atendido ou o que ouviu falar, esquece, não tem nada a ver com isso. Isso é ciência, é uma técnica. Onde nós fazemos, é uma técnica considerada uma técnica de terapia manual, porque a gente vai usar as mãos e nós vamos buscar, através de mapas específicos criados pelo Benini, áreas sem movimento no corpo. Porque olha que legal, Dani. E eu vou fazer aqui umas correlações muito interessantes. Por que a gente chama de psicossomático, né? Porque é uma questão psicológica que somatiza no corpo. E eu costumo dizer que todo problema psicológico é um problema interno. É a forma que você está lidando com a informação, com o ambiente externo. E como é que isso é exposto externamente? Muitas vezes é via corpo. Seja diminuindo sua imunidade, gerando uma dermatite, uma dor, potencializando uma dor, gerando uma fragilidade no corpo. Só que ao isso ser expressado, vai gerar áreas sem mobilidade ao longo do seu corpo. E é isso que a gente vai buscar. Então, quando foi se desenvolvido o primeiro nome microfisioterapia, é porque a gente buscava pequenas áreas sem movimento, porque fisioterapia é movimento e micro é trabalhar pequenos movimentos. Isso evoluiu, virou TME, mas era buscando pequenas áreas sem movimento que a gente vai identificar ali uma cicatriz patológica, é assim que a gente chama, decorrente de uma questão somato-emocional. Ao identificar isso, é que nós vamos fazer as correções, identificar aqui da onde vem tudo isso, e aí quando a gente começa a falar, que os pacientes começam a pensar que tem alguém falando nos nossos ouvidos, mas não tem nada a ver. É verdade, viu, gente? Inclusive, doutor Danilo, eu quero até agora abrir um parêntese e agradecer, né, a Rainha da Sucata, que foi ela que me indicou você, a partir dos relatos que ela teve não só com ela, com o esposo dela, Maverick, e as filhas. Foi aí que eu entendi realmente a importância da microfisioterapia. E por isso mesmo, novamente eu repito, que eu trago você aqui porque faz bem. Então, se a gente... É a mesma coisa quando a gente tem um conteúdo que a gente aprende e a gente quer repassar isso. A gente não quer ficar pra gente. E com isso, como eu sou uma influenciadora, não só das minhas coisas, mas das pessoas que eu consumo e dos produtos também. Então, eu venho falando sobre você, aonde eu vou. E aí, algumas pessoas ficam, o que é microfisioterapia, né? O que é isso? Então, o nosso projeto aqui do Cibicast é para isso, para a gente levar conteúdo para a nossa sociedade, para assim elas entenderem e consumirem também, né? Que não seja com o doutor Danilo, espero que sim, mas que ele esteja aqui também compartilhando todo esse conteúdo dele para você, que possa, neste momento, se identificar com essa técnica, né? E estar utilizando isso para performar mais o seu dia a dia como pessoa e como um profissional também. Como você mencionou aí, essa técnica que é a TME microfisioterapia, ela pode ser utilizada em conjunto com outros tratamentos médicos? Sim, eu vou falar assim, Dani, de uma coisa
quebrando todos os paradigmas, né? Porque aqui a ideia não é dizer que existe uma melhor técnica do mundo. Vamos falar de fisioterapia. A terapia manual-evolutiva, ela é uma técnica, como eu falei aqui, utilizada por fisioterapeutas, assim como outras técnicas. E a fisioterapia, ela faz parte de um tratamento complementar, dentro de um tratamento que eu vou falar médico, mas médico envolvendo tudo, nutrição, fono. Então, um complementa o outro. Isso que nós chamamos de tratamento multidisciplinar. Então, quando um paciente ele tem uma dor, vamos trazer uma dor como um exemplo, e ele geralmente, né, faz como porta de entrada passagem pelo médico, o médico vai trabalhar com ele os recursos que o médico entende. Depois esse médico pode indicar fisioterapia, nutrição, enfim, outras especialidades. O nutricionista, por exemplo, vai indicar os recursos que ele tem para diminuir aquela inflamação que gera aquela dor. E quando vem para a fisioterapia, nós podemos utilizar a terapia manual evolutiva ou a própria microfisioterapia para não só melhorar os sintomas desse paciente, mas também mexer nesse corpo que também tem uma influência somato-emocional, psicossomática. Então, o trabalho multidisciplinar ele sempre tem que ser feito, realizado. Então, sim, é uma técnica que cabe, é muito pertinente ser utilizada dentro de outros tratamentos. Ela não vai atrapalhar, pelo contrário, vai complementar, vai ajudar esse paciente. Então, sim, não há nenhum problema quanto a isso. Falando sobre agora coluna, porque é tão esperado. A gente está com uma audiência aí muito grande. Dores na coluna, desafio na coluna, é um mal hoje mesmo do século, né? Sim. Então, quem não tem um problema de dor de coluna, que atire uma pedra. Então, vamos abordar agora a microfisioterapia TME correlacionado a dores musculares na coluna, para a nossa audiência que está querendo saber. Isso é fantástico. E eu vou dizer porque isso é fantástico, porque isso é o que eu faço todo dia. Então, como é, Danilo, que vocês utilizam dessa técnica para melhorar a dor da coluna do paciente? Algo que a gente já sabe. Coluna, você vai precisar de um fortalecimento muscular. Então, falamos muito disso na fisioterapia. Só que muitos pacientes estão fazendo alongamentos, mobilidade, fortalecimento muscular e essa dor não zera. Muitas vezes ela melhora, mas ela piora, fica ali oscilando entre melhora e piora, então não zera totalmente. E aí é que eu digo que abre portas aqui para a terapia manual evolutiva, porque muitas causas para a sua dor pode ser de várias coisas. Eu encontro desde questões psicossomáticas, como é muito comum um paciente com sintomas depressivos ter dores a nível da sacra ilíaca, que é uma região ali próximo da lombar, que dá uma dor bem pontual na lombar. Como você pode, a gente encontra aqui a relação das faces, a gente tem uma página só de sintoma preciso, a gente vai mexer a nível de víscera, de alguns outros órgãos que vão melhorar essa dor, coisas que outras técnicas da fisioterapia não vão ter acesso. E temos muitas relações, gente, isso que é legal, que não é só de contusão, mas muitas vezes uma intoxicação que você passou e fragiliza ali o músculo da lombar, uma exposição a algum ambiente químico, a gente encontra aqui as toxicidades, as obstruções. Então a microfisioterapia ela começa a olhar para todas as outras coisas que pode gerar uma tensão, por exemplo, em um piriforme, em pessoas que são músculos que estão envolvidos na dor lombar. E aí, por mais que o fisioterapeuta faça o alongamento desse músculo, faça a liberação desse músculo, tende a fortalecer o core, são outros grupos musculares, mas esse músculo vai sempre estar entrando em tensão porque tem ali uma memória de um trauma, seja por uma toxicidade, seja por uma questão psicossomática. Então aí é que a microfisioterapia vai entrar ajudando muito. Essa é uma técnica que a gente utiliza de poucas sessões. E por que, Danilo? Porque a gente melhora esses registros, promove a autorregulação do corpo. E aí, com certeza, quando você voltar a fortalecer, voltar a trabalhar a mobilidade, seus resultados serão muito mais rápidos. E eu estou aqui, é prova viva, viu? E aí, certa vez, em uma das nossas sessões, a gente chegou, né? Porque eu permiti a você a chegar. Quando eu falo a gente chegou, mas ele que é o profissional, viu? Mas a gente chegou aí até a parte, inclusive, da concepção, né? Da minha concepção, a parte na hora do parto. Então, tudo isso está correlacionado às emoções do nosso passado. Explica um pouquinho aí sobre isso, até porque quando você falou assim, alisar, e é realmente isso. Ele pega aqui
na nossa mão aqui. Não sei se consegue fazer aqui, Danilo, que aqui eles conseguem. Faz aqui na sua mão para ver como é o toquezinho, para eles entenderem, né? Um pouquinho. Tá. Você na sua mão, aí você explica sobre essas correlações aí da concepção, do parto, Então, na sua vamos lá. técnica. A terapia manual, pessoal, ela é uma técnica sutil, né? Então, parece a liso, mas não é bem a liso. A gente tem umas portas de entrada que a gente chama, então, vamos dizer que a gente vai buscar, ao longo de toda a sua vida, memórias de registro de vivências que você passou em toda a sua vida. A gente vai desde o que nós chamamos de transgeracional. O que é transgeracional, Danilo? É a influência das suas gerações, que pode vir de sua mãe, que pode vir de seus avós. Danilo, isso pode acontecer? Claro que pode. Tem uma história que eu gosto de contar para explicar bem esse transgeracional, que tem uma história real que aconteceu comigo e tem uma piada quanto a isso. Mas vou contar a real. Atualmente, minha esposa ela não come carne de porco. E aí falou assim, mas eu não come por quê, amor? Não como porque minha mãe não come. E por que sua mãe não come? Porque a mãe dela viu um dia um porco no lixo. E ela achou que a carne do porco era suja. E aí a mãe dela ensinou ela a não comer a carne de porco. E meus filhos já estavam também querendo não comer a carne de porco. Olha como a informação ela é passada do transgeracional. Já eu tenho uma experiência de carne de porco, como eu fiquei um tempo na Europa, que a carne de porco ela é mais limpa do que a carne de boi. Então eu tenho uma percepção da carne de porco muito boa. Então percebe que aí, nisso aqui, eu estou dando um exemplo de uma informação do transgeracional, isso acontece muito em nossas vidas. Essas memórias de registro que seus pais, seus avós vivenciaram e acaba passando isso em uma transgeração. Então a gente consegue na microfisioterapia ou na terapia manual evolutiva identificar ali se você tem coisas que vêm desde o transgeracional, coisas que ocorreram durante a gestação, coisas que aconteceram ali ao nascimento, que a gente tem ali que nós chamamos de primeira infância, que é do nascimento até os 2 anos. Depois nós temos alterações que podem acontecer ao longo de toda a sua vida, que vamos encontrar aí as intoxicações, as contusões, as obstruções, as inflamações também. E também temos a parte só de somatização, que é só a parte psicossomática, que a gente vai encontrar os TDAHs, as depressões e ansiedade, tudo isso que pode estar influenciando na sua dor. Então, como é esse toque, Danilo? Parece a liso, pessoal, mas são movimentos de que nós chamamos de empuxo, é uma tentativa de entrar no corpo. E quando é que nós encontramos a cicatriz patológica, Danilo? É quando esse movimento ele não é fluido. Então, se a gente for balançar aqui, a gente vai encontrar uma fluidez no movimento. Quando a gente vai em determinadas áreas, seguindo ali pelos mapas, em que a gente não consegue entrar, que perdeu a fluidez, aí a gente tem uma cicatriz patológica. E é a partir daí que a gente vai trabalhar no seu corpo, devolvendo essa fluidez para que o seu corpo busque essa autorregulação, proporcionando aí a melhora dos sintomas. Gente, olha só, e é fantástico mesmo. Vocês já sabem, inclusive também minha filha faz, então assim, se você já usa e leva sua filha, então já sabem, né? Então é super indicado mesmo. E os resultados, a importância é os resultados que a gente vem tendo aí em conjunto. E aí com isso você já falou que são poucas sessões, mas entre essas poucas sessões, quanto tempo a pessoa pode voltar, né? Porque a gente tem aquele espaço de tempo que aí você vai explicar melhor aí para a nossa audiência. Para tratamento de um sintoma, utilizamos de 2 a 3 sessões de terapia manual evolutiva para resolução do sintoma. O intervalo de tempo entre uma sessão e a outra pode girar em média de 2 a 3 meses o intervalo de uma sessão para a outra. E Danilo, e quando chega a 3 sessões e o problema não é resolvido? Pode acontecer? Pode. Primeiro porque eu quero deixar muito claro que apesar de ser uma excelente técnica, não temos aqui uma técnica que soluciona o problema do mundo. Até porque se tivéssemos isso aqui seria vendido por milhões. Eu aprendi isso no CIB, né? A valorização aí do... Pessoal, eu fui no CIB. Vocês vão aprender o que é gerir sua marca, o que é potencializar seus resultados. Então, assim, se eu tivesse essa técnica,
que resolveria o problema do mundo, ela estaria sendo vendida por milhões. Então não é essa técnica, até porque, gente, as causas são multifatoriais e muitas das vezes a principal causa não está em uma questão psicossomática, tá? Por exemplo, fotonutricional, está em uma questão de exercício. Então por isso que ela precisa ser integrativa, ela precisa complementar as outras técnicas. Mas sim, temos uma excelente ferramenta que quando a gente identifica que de 2 a 3 sessões esse paciente não melhora, possivelmente ele precisa de outras coisas, outras técnicas, outras ferramentas ou até mesmo outros profissionais para ajudar na solução. Para se completar, né? Isso aí. E a TME, microfisioterapia? Eu estou falando assim porque, assim, microfisioterapia, muitas pessoas estão conhecendo, inclusive agora, né? Imagine a TME, que foi essa separação aí e que não é uma melhor do que a outra, como eu já aprendi, mas sim se complementa e a TME tem muito mais módulos e vem sendo evoluindo. Olha só como eu já aprendi, tá vendo? Então, essa técnica, ela é recomendada para todas as idades ou existe alguma contraindicação? Tem uma única contraindicação. Quem não quer fazer? Aquele paciente, acredite, tem paciente, eu já tive um caso, e só tive esse caso, de um paciente que chegou na clínica e ele sentou na recepção e falou assim, ó, eu não sei se eu quero. Minha mãe mandou eu vir aqui e eu não sei se eu quero. Eu fiz, cara, você não precisa fazer só porque sua mãe mandou. Se você sentir à vontade, nós temos aqui 1 hora, é o tempo que temos aqui da sessão, para você deitar na maca e ver se você realmente quer isso. E foi engraçado que ele fez, não, vamos entrar. E aí eu sempre faço uma avaliaçãozinha, uma anamnese no início. Importante, né? Até eu gosto disso. E depois dessa anamnese, ele disse, não, eu vou deitar. Aí quando ele deitou na maca, que eu comecei a fazer uma palpação, ele fez assim, eu não quero saber de nada. Aí eu pensei, não, tudo bem. E aí comecei a fazer um movimento com 5 minutos de técnica, ele fez assim, não, me fala as coisas. Aí no primeiro conflito que eu achei que eu falei para ele, ele fez, não quero ouvir, levantou e não quero mais a técnica. Também te respeita isso. Então, sim, a primeira contraindicação é essa, o paciente ele não quer fazer a técnica, essa é a contraindicação. Fora isso, ela é indicada para todas as pessoas. Eu pego de recém-nascido, de mães gestantes que vão lá, claro que na mãe gestante está tratando a mãe, né? Mas eu pego desde o recém-nascido até idosos para estar fazendo a terapia manual evolutiva. E assim, não há nenhuma contraindicação relacionada à idade, né, a sexo ou qualquer doença. E nem doença, vamos supor, porque muitas vezes quem tem a patologia aí que está cuidando, vamos supor, de um CA, não é recomendado fazer massagem, drenagem, né? Então, e nesse caso específico, uma pessoa que esteja aí no tratamento de CA, seria uma contraindicação ou também não teria? Não, inclusive até já mudou, né? Antigamente a própria drenagem linfática era condenada, hoje já não é mais. Sim. Então, graças a Deus, os estudos em relação ao câncer vem mudando. Sim. A microfisioterapia, a própria terapia manual evolutiva, eu digo assim que não há nenhum tipo de contraindicação para quem tem câncer. E Danilo, em uma opinião particular, sim, eu até costumo dizer assim, ó, faça, porque quem estuda muito câncer, e aí eu tenho uma referência do Dr. Hammer, que traz aí a medicina germânica, ele traz, um dos caras que uma literatura eu comecei a estudar muito, que fala muito do câncer, e ele traz o câncer como uma doença que se desenvolve a partir de questões psicossomáticas, conflitos emocionais. Então, se temos uma técnica que mexe no corpo, melhorando essas somatizações, sim, o paciente pode até se beneficiar com essa técnica. Não estou dizendo aqui que ele vai se curar de técnica, de repente não pode falar isso, mas ele pode sim se beneficiar com a técnica. Inclusive, tenho pacientes com câncer que busca o atendimento com a gente, buscando essa melhora. Que incrível, porque aí agora eu já vou perguntar sobre a técnica que você fala, né? Que ela também trabalha, logicamente, se vai a melhorar não só as outras coisas, como também o câncer, ele logicamente vai lá na memória celular. E como isso promove, entre aspas, não vou nem dizer a cura, né? Mas sim o equilíbrio como um todo. A gente costuma dizer como é que o corpo ele busca essa autorregulação. E eu vou sempre fazer uns comparativos para ficar melhor o atendimento. É importante. Quando a gente quebra um osso,
O que você faz para esse osso consolidar? Você simplesmente alinha o osso e tem que manter o contato entre ele. E o médico ele vai fazer isso e a depender do tipo de osso, se for um osso longo com 30 dias, esse osso já tem uma consolidação, ossos menores 55 dias. E o que você fez? Você só fez dar uma oportunidade ao corpo de se reparar, que foi alinhar esse osso e permitir que haja um contato. Sim. E se você for perceber bem, o que a gente faz se alimentando bem? A gente melhora o nosso sistema imunológico. E por que a gente fica menos doente quando come melhor? Porque a gente tem os nutrientes necessários para as células reagir a qualquer mecanismo externo. A terapia monoevolutiva, ela vai fazer isso no corpo. Quando você tem, a gente viu que a neurofisiologia, né, que embasa isso. Se você tem uma questão psicossomática, você tem uma área que perde o movimento, se você devolve esse movimento para aquela área, você permite que seu corpo volte a funcionar da melhor forma possível, que ele promova uma autorregulação. A gente faz isso muito na fisioterapia, quando o paciente ele se machuca, ele tem uma tensão do músculo, uma tensão da face. A gente libera essa face para que o músculo volte a deslizar normal, permitindo também um melhor funcionamento. Então, é através do que a gente faz, a gente dá estímulos no corpo para que esse corpo ele busque essa autorregulação. É isso que a gente faz, a medicina faz com tudo que a gente promove. Esse é o princípio da terapia monoevolutiva, só que a gente faz isso com as mãos e pegando em pequenas áreas. Que incrível, né? Falando assim, só vocês indo lá no consultório de Dr. Danilo, que inclusive eu vou solicitar ele a dar o endereço, o arroba e também já o contato. Olha só, promovendo aqui no meio da nossa entrevista, tá? Esse é o momento que eu não posso perder, pessoal. Então você aí ó, que está em casa nos assistindo pelo YouTube, anota clínica, arroba, clínica Home Calme, Home, H-O-M-E, Calme de calmo. Nós ficamos, pessoal, no próximo, vou fazer propaganda de outros locais, tá? Próximo ao Shopping Salvador, ali no Caminho das Árvores, no edifício empresarial Orlando Gomes, lá no 11º andar. Em um lugar super acessível, um bom estacionamento, o atendimento ele é individualizado, humanizado, personalizado. Um time de excelência, ainda mais depois que o Danilo foi para o CIB, ele fez uma dinâmica muito diferenciada lá. Agora, olha, gente, ele aprendeu tanto no CIB que ele faz reunião toda semana com o time de marketing. Ele agora está fazendo vários vídeos. Ele também tem rede social, tá? Coloca aí o seu arroba também, doutor Danilo, porque ele faz vários vídeos super educativos, inclusive tirando várias dúvidas dos pacientes. Ele está aqui bem sério, mas ele faz vídeo bem engraçado, viu? Então, pessoal, eu aprendi no CIB que nós temos que trabalhar em cima do nosso propósito de vida. Isso foi muito legal. Então, assim que eu saí do CIB, eu me reuni com o rapaz do marketing e fiz, cara, nós temos um propósito aqui. Qual é o propósito? E foi engraçado, porque quando a gente juntou a equipe, que todo mundo começou a contar seu propósito, era o mesmo propósito. Aí eu falei assim, tá vendo por que a gente se juntou? Porque a gente quer melhorar os pacientes. O paciente vir aqui, ele se sente melhor, se sente mais leve, mais fluido. É isso que todo mundo aqui trabalha. Nós temos uma equipe, gente, que são 8 fisioterapeutas. Cada um dentro de uma área, porque eu entendo que o trabalho em conjunto, eu, Danilo, atendo com a terapia monoevolutiva, mexo na parte psicossomática, mas eu tenho um time lá, cada um vai fazer uma coisa. E fazem o quê? Então, temos lá parte do fortalecimento muscular, parte da terapia monoevolutiva, trabalho de mobilidade. Eu costumo dizer assim que dentro da ortopedia, a clínica consegue entregar tudo que o paciente precisa. A gente tem um time para isso, para entregar tudo ali. E é com esse propósito que a gente aprendeu no CIB, e qual é o propósito? Aqui, melhorar a vida das pessoas de uma forma integral. Entender que o indivíduo ele não é uma lombar, não é só uma dor. Né? Então ele tem ali uma parte emocional que pode influenciar nisso. Ele tem um joelho que está ligado à coluna, ele tem uma cervical que está ligado à coluna. Integral, gente, é isso. É um indivíduo como um todo, e não só trabalhamos olhando ali. Se você for lá na clínica, a gente vai olhar do seu pé à sua cabeça. Para uma dor na lombar, a gente olha do pé à cabeça, porque a gente olha esse indivíduo como um todo, e não só a parte de estruturas, mas inclusive as questões emocionais, nutricionais, tudo que influencia na sua dor. Então esse é o nosso propósito, olhar o indivíduo de forma integral.
É uma forma que vai além do físico e entregar tudo que você precisa para ficar bom. Ah, tá vendo? Sabatina ao vivo, viu? Agora, o que é que o doutor Danilo Calmon ajuda? Ó, isso foi uma brincadeira que aconteceu no marketing, que depois de eu falar desse negócio de propósito, o marketing, acho que ele se empolgou, ele foi estudar brand, é, e quem quer entender o que é brand, vai no CIB, acompanha a Daniela, porque ele começou a falar assim, ó, então vamos lá, cada um de lá da clínica teve que falar em 10 segundos o que tinha que fazer. E assim, Danilo, o que Danilo faz? Eu costumo dizer assim, ó, eu costumo melhorar a dor das pessoas melhorando o seu corpo. Então, assim, esse é meu propósito. E eu só dou um olhar diferente para isso. Que eu sempre falo, se você é um profissional de fisioterapia, e aqui vou até agora arrumar alguns inimigos. Mentira, pessoal, não sei nem inimigos. Mas é que a gente chama de, no marketing, inimigo oculto, né? O hater. Enfim. O hater. Eu costumo dizer, eu aprendi no meu marketing é o seguinte, se você olha um paciente, ou se você é paciente que tem uma dor, e não buscou olhar para o seu lado psicossomático, seu lado emocional, você ainda não fez tudo. Sabe aquele paciente que fala assim, eu já fiz tudo e minha dor não melhorou? Mas se você não olhou para essa parte ainda psicossomática, você não fez tudo. Então é isso. Quer tratar um paciente bem? Olha também para a parte psicossomática dele. Uau! Então, a TME, ela atua promovendo o equilíbrio emocional, ok? Eu vou dizer assim, ó, ela promove a autorregulação do corpo. Ok. E como isso vai impactar diretamente a performance de um profissional nas suas atividades? Gente, isso é legal. Olha como a gente olha você. Se você for lá na clínica, isso é todo mundo da equipe. Nós não vamos olhar... Daniela Bacelar chegou com a dor na coluna. A gente não olha a dor da coluna de Daniela Bacelar. O que a gente vai entender é o que essa dor está lhe impedindo de fazer. Gente, é inconsciente. Se eu parar aqui para perguntar aqui, tá, todos vocês telespectadores aí que estão assistindo e nossos a gente, bastidores, viu? Hoje a gente está com o José Bentes, estamos aqui com nossa Mirelle, porque a gente só funciona assim, em bando. Eu, Daniela Bacelar, temos todo um time, porque se não fosse esse time, a gente não estaria aqui com toda essa performance, até porque também o doutor Danilo trabalha aí com a TME dele no meu corpo. Eu costumo dizer assim, quem aqui está nos assistindo aqui não tem uma dor? Você fala, Danilo, eu tenho uma dor. Eu falo assim, quantos de vocês estão fazendo fisioterapia? Possivelmente alguns de vocês não estejam. E por que vocês não estão fazendo? Eu vou te dizer, é porque essa dor ainda não te incomodou o suficiente para impactar no seu trabalho, no seu lazer, no seu social, no seu relacional, no seu sexual. Então, quando esse paciente ele vai buscar a gente, ele vai chegar lá falando assim, ó, eu tô com a dor na lombar, mas por trás disso, ele tá indo lá porque ele já não tá desempenhando bem seu trabalho. Ele já não tá mais saindo com sua família, porque aquela dor incomoda, o seu social tá ruim, o seu parte sexual, o seu prazer tá ruim. Então, tudo isso tá embutido, mas ele não foi lá falar de tudo isso de forma racional. Para ele, a causa de tudo isso é a dor na lombar, é a dor que ele está sentindo. Mas não, ele já está perdendo performance, produtividade, socialização, enfim, qualidade de vida. Então ele está me buscando para isso. E aí que vem um diferencial, acho que para todo profissional de saúde, é entender isso do paciente. Porque eu costumo falar assim, você vai tratar igual uma pessoa que tem dor na lombar e que ele fica 8 horas sentado como um advogado fazendo uma petição, igual de um atleta, de jogador de futebol? Não é igual, gente. Mas você percebe que cada um tem a mesma dor na lombar, mas performance diferentes. Então, a gente não vai tratar igual. Não vou achar o mesmo conflito, o mesmo sintoma. O médico pode ser que ache a mesma hérnia, no mesmo segmento. Mas quando a gente vai investigar mais com a terapia manual-evolutiva, com a fisioterapia, a gente vai identificando mais causas, diferentes causas entre esse advogado e esse jogador de futebol. Então, vamos utilizar a terapia manual evolutiva para melhorar sua performance, seu desempenho, devolver sua qualidade de vida. Sim, óbvio, não só tirando a dor, mas é aí que entra o diferencial agora. E aí você vai começar a entender que sua dor está relacionada a um hábito comportacional, uma forma de que você enxerga a vida, a um conflito emocional que você ainda está em dificuldade de resolver. E vou dizer uma coisa que é muito comum, assim, a gente tem os
conflitos, dificuldades de tomar decisão em relação a projetos, geralmente tende a fragilizar muito a suprarrenal. E nessa dificuldade de tomar decisão, há muitas vezes fragilidade de tornozelo, entorses, e se você não consegue se opor a determinada situação, isso gera dores a nível de quadril. Então, quando você começa a entender isso, você fala assim, não, cara, então eu vou tomar logo a decisão e pá, pum. Toma uma decisão e passa. E você vai ver que o negócio mexe no corpo, vai tomar uma decisão e as coisas fluem. Então, isso é o legal. E se você entra com um trabalho multidisciplinar, utilizando da psicologia ainda. Danilo, você me falou que do conflito não sei resolver. Cara, vai na psicologia. Agora a psicologia vai te dar o caminho. Por isso que eu trabalho multidisciplinar. E assim, nós trabalhamos com a terapia manual evolutiva, com a microfisioterapia, temos uma parceria enorme com a psicologia. E deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas pensam que nós somos psicólogos, nós não fazemos psicologia. Nós mexemos no corpo, identificamos ali a causa do conflito, passamos isso em alguns casos para o paciente, mas mexemos no corpo para que o corpo promova a sua autorregulação. O paciente, não, Danilo, agora tem um problema comportamental, não sei resolver. Psicologia, psicanálise, os terapeutas comportamentais, os mentores, o próprio CIB. Então, tudo isso ajuda. Eu falo de todas as pessoas, assim, porque eu sou uma influência de tudo isso. Sim. Eu, com certeza, eu fui ali no CIB, eu já mudei meu comportamento, já mudei minha forma de enxergar a vida, as coisas. Então, tem os profissionais capacitados que estudam para isso, para uma psicologia, o psicanalista, enfim. Mas eu também trago a ideia dos mentores, até um livro, pessoal, isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Leiam isso aqui e você vai mudando. Olha como é ser de marca, gente. Olha como é ser de marca. O Danilo, ele está falando isso porque ele tem todos os nossos livros, o meu livro, e com certeza, através dos livros também, ele teve essa concepção. No dia que eu conheci o Danilo, ele não sabia nem o que era branding. Era verdade. Não sabia o que era branding. Então, ele foi apresentado, e isso me orgulha muito, né? Através dos nossos livros, o Encontre a Sua Marca. E ele pode vivenciar, quando ele fala aí, o CIB é o nosso congresso internacional, e a partir dessa vivência ele realmente embutiu isso nos seus negócios. E a partir disso a gente vê claramente as mudanças do comportamento de Dr. Danilo, não só dele, como todo o time, mesmo quando ele falou. E isso me deixa muito feliz e orgulhosa. Os meninos estão aqui e eles estão ali, e o que eu gosto disso é quando eu estou juntamente com outras pessoas e com o meu time, eles falam, poxa, realmente é um propósito, porque você faz as outras pessoas viverem o seu propósito. Então, você falando aqui, todo o meu time ali, quando você falou do CIB, da mudança, eu vi o brilho dos olhos dele, do mesmo jeito do meu aqui. Então, o CIB é sobre isso, é sobre transformar pessoas. Mas, voltando ao assunto, você teria falado aí sobre jogador de futebol, e muitas das pessoas na nossa audiência aqui jogam aquele baba do final de semana, da quarta-feira. E aí, como a microfisioterapia pode atuar como prevenção nessas dores de tendões comuns, né? Dessas pessoas aí que já passaram dos 40 e que aí ainda precisa fazer esse movimento no corpo, né? Porque é necessário que a TME não vai só resolver, precisa do exercício, né, doutor Danilo? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma coisa que todos nós da área de saúde falamos, né? Então nós temos vamos dizer assim, a abordagem preventiva e temos a abordagem que nós chamamos de terapêutica. É quando o indivíduo já tem uma lesão e aí nós vamos utilizar do nosso recurso para melhorar essa lesão. Mas o que é que nós buscamos como profissionais de saúde? É trabalhar na prevenção. Porque a gente fala assim, bebe bastante água, faz atividade física, para prevenir de que doenças venham surgir. Então, sim, a terapia manual evolutiva ela é fundamental na prevenção. Lá na clínica, nós trabalhamos também com muitos atletas. Eu tenho uma história de uma menina que ela foi... eu acompanhei ela, fui fisioterapeuta da Base Aérea de Salvador, então ela é até hoje atleta da Base Aérea de Salvador, mas durante um tempo eu acompanhava ela e eu sempre atendia ela quando ela já vinha lesionada. E aí, um ano ela foi terceiro colocado no Mundial, no outro ano segundo colocada. Aí no ano que eu falei assim, a gente vai trabalhar agora de forma preventiva. E a gente fazia toda a fisioterapia e eu utilizava da
terapia manual evolutiva de forma preventiva com ela. Essa mulher ela foi campeã mundial. Então, assim, primeira mulher campeã mundial do pentatlo aeronáutico. Se eu estiver falando errado, por favor, me perdoe, mas, se eu não me engano, é pentatlo aeronáutico. Ela foi campeã mundial no ano de 2023. Então, assim, ó, saiu matérias, inclusive, no jornal, eu estava lá, tirando foto com ela no lado, mas isso aconteceu porque começou um trabalho preventivo. Então, é muito comum nos nossos pacientes, após a gente dar alta, a gente ter esse trabalho de prevenção com a terapia manual evolutiva. Até porque, pessoal, quem está blindado de um problema psicossomático aqui? A gente pode sair daqui agora, acabei de sair dessa entrevista aqui e acabar de ter um problema ali, isso gerar um registro no corpo, um mau funcionamento. E vou dizer mais, viu? Eu, como profissional fisioterapeuta, consigo identificar as coisas que acontecem comigo. Bom. E tem que ter essa auto-observação. Então, fazer esse trabalho de prevenção ajuda muito ao não agravamento. E não vou só dizer do jogador de futebol final de semana não, viu? Estou falando aqui de empresários, de pessoas que trabalham com performance em geral, não é só ao nível do esporte, de rendimento, mas pessoas igual a Dani, assim, que são incansáveis, que querem sempre melhorar, buscar o melhor de si, que trabalham com equipe, com gestão. É isso. Trabalhar na prevenção é o melhor caminho. Uau, né? Então, olha só quanto conteúdo o doutor Danilo falou aqui pra gente, abordou de uma forma responsável, né? O importante também é isso, responsável. Ele que é sabedor, tem várias formações, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Fez a formação dele na Europa. 2 anos foi, doutor Danilo? O mestrado, fez lá em Portugal. Lá em Portugal, olha só. Próximo ano ele vai estar voltando lá em Portugal juntamente com o Summit. Então, assim, vale também de vocês procurarem, né, profissionais capacitados e que realmente sabem o que estejam falando. E aí, quais são os benefícios ao longo do prazo, né, que a microfisioterapia, ou TME, pode manter essa performance consistente, sejam em reuniões, como você acabou de falar, sobre performando em palco, quais são esses benefícios ao longo do prazo? Tá, e assim, ó, eu digo que cada corpo tem uma forma de reagir. Né? Tem paciente, por exemplo, que a gente faz uma vez por ano a abordagem da terapia manual evolutiva, ou da micro, né? Já vai ter paciente que a gente vai precisar, tem pacientes que eu vejo 3 vezes ao ano. Isso depende muito da resposta do corpo, né? De como as pessoas, do que elas estão expostas, de como elas estão vivenciando isso. Eu tenho lá todos os tipos de paciente. Eu tenho pacientes, por exemplo, gente, é uma coisa bem legal aqui de performance, que tinha conflitos que levava ele, por exemplo, a dificuldades em dormir. E a gente sabe que se você não dorme bem, você acorda cansado. Você acorda cansado, você tem uma baixa imunidade, um mau desempenho. Né? Sim. E quando a gente faz a terapia manual evolutiva, essa pessoa melhora o sono, ela começa a desempenhar melhor todas as suas atribuições. E tem pacientes que a gente fez um assessor no ano e depois não precisou mais. Vou vir aqui uma vez por ano, pelo menos, para estar fazendo isso. E dá muito certo no caso desse paciente. Já eu tenho pacientes, eu tenho uma paciente que ela é engraçada, porque ela já veio para mim umas 5 vezes. Mas ela teve, das 5 vezes, 2 separações e 3 mudanças de emprego. Então, assim... Foi poucas vezes em você ainda. Mas isso foi vivenciado para ela como um conflito, ela precisou vir mais vezes. Verdade. E ela trabalha também como gestora de grande empresa e ela precisava estar bem para liderar a sua equipe. Então, isso vai depender muito. Eu mesmo estou lá todo mês. Mesmo que ele diga que não é para eu ir, eu vou. Aí vai ter isso. Eu sempre costumo dizer ao paciente, né, tem algumas datas que a gente consegue ver ali no final da sessão, mas eu sempre trago em alguns casos assim, ó, quando você sentir que é necessidade, você volta. Sim, e não tem nenhum problema. É interessante isso mesmo, né? O vício, né? Tem algo correlacionado que vocês podem também, através dessa técnica, melhorar ou amenizar, né? Vamos falar assim, de um grosso modo, né? Que os vícios muitas vezes estão muito relacionados às fugas. Sim. Né? Ou alguns, vamos dizer assim, que tem uma relação psicossomática. Dentro da terapia manual evolutiva, a gente tem algumas páginas que a gente pode encontrar, né? Vícios, toques, TDAH, tics, enfim, diferentes questões que
de uma forma multidisciplinar, a terapia manual, acredito sim que pode ajudar. A gente atende muitos pacientes, às vezes, que vêm, eu não vou mudar aqui um pouquinho, né, de um vício, Sim. mas da obesidade. Eu vou falar da obesidade porque tem aquela compulsão Sim. alimentar. E a gente consegue trabalhar com a terapia manual evolutiva esses pacientes, ele melhorarem essa compulsão, ele entender melhor o porquê dessa compulsão. E aí, muitas vezes, junto com o trabalho com a psicologia, a gente consegue melhar esses pacientes, sim, em relação à obesidade. E sim, temos muitos outros Tem outros casos, aqui, relatos, inclusive um dos relatos que eu soube, né, teve uma pessoa que, logicamente, você vai saber quem é, e ele tinha, eu acho que é um vício, seria isso, um vício mesmo, de roer unha. E ele Sim. quase não tinha mais unha, era bem curtinha mesmo. Sim, sim, sim. E aí Lembro dele. Você lembra dele, né? Então, a partir do seu atendimento, inclusive foi a pessoa mesmo que me contou. Olha, eu fui lá, doutor Danilo, e aí depois que ele fez, eu acho que depois de um mês, ele nunca mais roeu unha. Inclusive, ele me mostrou a unha dele, olha como minha unha tá grande agora. Sim. Então foi, por isso que eu mencionei, né? Porque isso aqui também é um vício de você roer unha. Então, seria isso daí, né? E temos as fugas, né? Seja Isso. pela bebida, seja pelo cigarro, seja... É sempre uma fuga. Entendendo bem isso, mexendo no corpo, permitindo que o corpo se autorregule, as coisas Que tendem a legal, melhorar. viu? Foi muito gratificante estar juntamente aqui com você. A gente poderia ficar aqui 2, 3 horas, né? Olha a cara dos meninos, 2, 3 horas com muito conteúdo para vocês. Mas agora a gente vai precisar encerrar, porque estamos no nosso horário. E, doutor Danilo, o que é que você pode trazer aqui com a abordagem para a nossa audiência que quer ter uma relação entre o seu bem-estar e a produtividade em geral mesmo, né? Eu vou ser muito sincero com vocês. Se você é uma pessoa que busca alta performance, busca fazer o melhor, está bem, vou falar assim, quem lidera pessoas, as pessoas que são lideradas gostam de ser liderado por pessoas sadias. Não só sadia fisicamente, mas inclusive emocionalmente. Então, se você trabalha com performance, com equipe, experimenta a TMR, experimenta a microfisioterapia, só experimenta. Se for ruim, você me avisa. Dá para fazer melhor, faz comigo. Porque você vai ver realmente a mudança que isso gera no você, gera no seu corpo. E digo mais, quando você começa a se cuidar, a se olhar, você começa a enxergar o outro diferente. E aí você vai ver que muitas das vezes o seu colaborador, ele não está ali, vamos dizer assim, trabalhando lento, ou na verdade ele está sobrecarregado, ele está com a parte emocional doente, com a parte psicossomática doente. Mas você vai conseguir só enxergar isso quando você conseguir se tratar. Então assim, cuide da sua parte psicossomática, para que você possa conseguir enxergar no outro e cuidar de outros, potencializar seus resultados e potencializar principalmente os resultados de sua equipe, se você tem equipe. Primeiro você, né? Primeiro sempre você tem que olhar para você, se cuidar, se entender, para depois sim você potencializar outras pessoas. Eu tenho como a minha visão de um bom líder ser uma pessoa que ajuda outras pessoas a chegarem a lugares que ele não teria como chegar sozinho. Então, para você ser esse bom líder, você necessariamente precisa se cuidar, porque você estando de bem com você mesmo, você consegue levar a outra em outro patamar. Então, assim, muito obrigada e eu aguardo vocês na próxima quinta aqui no CIBcast, a mesa com Daniela Bacelar.